Louvado seja o Senhor. A gente chegou na mensagem 3. Quem está gostando da conferência, levanta a mão. Aê! Qual que é o tema da conferência? Aê! Agora os meus olhos te veem. E o tema dessa mensagem vai ser Senhor, desejo te conhecer. Vamos falar juntos? Senhor, desejo te conhecer. De novo. Senhor, desejo te conhecer. Nós vimos aí hoje dois irmãos, um irmão já compartilhou, dois irmãos, né? O Josimar e o Jefinho já compartilharam conosco. Nós temos visto aí várias experiências de vários personagens que existiram, de como eles conheceram o Senhor, de como o Senhor apareceu para eles. E hoje a gente viu a experiência de Paulo. E hoje nós vamos tocar na história de três personagens. Dois são amigos e um está no Antigo Testamento, que é Samuel. Quem conhece a história de Samuel? Levanta a mão. Eita, pouquinho. Então nós vamos conhecer a história de Samuel hoje, tá bom? Quem está com a Bíblia de papel, levanta a mão. Aí, então vamos lá. Aqui não tem telão, hein? Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 3. Quem estava aqui na conferência passada viu que eu errei todos os versículos que eu anotei, mas agora eu conferi e está batendo certinho, tá? 1 Samuel, capítulo 3. Nós vamos ler a história de Samuel. 1 Samuel. Quem tiver dificuldade, vai lá no índice da Bíblia e vai passando, depois de Juízes. Quem achou? Levanta a mão. Aí. 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Senhor, desejo te conhecer. O título da mensagem é Senhor, desejo te conhecer. Amém? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler todos os versículos e a gente vai acompanhando, e nós vamos comentando, e depois a gente vai vindo analisando versículo a versículo, tá bom? Samuel, ele era um jovem, ele era um adolescente que foi consagrado ao Senhor. E Samuel servia lá na tenda, junto com o sacerdote. Então, a vida de Samuel era servir ao Senhor. E olha que ele era bem novinho, hein? A Bíblia não menciona a idade dele, mas vamos supor de uns 10 anos para baixo, mais ou menos na idade da maioria aqui que é adolescente. Samuel já servia ao Senhor. E nessa passagem aqui agora, a gente vai ver como que o Senhor apareceu para ele. Como que ele aprendeu a ouvir o Senhor. Então fala assim, 1 Samuel, capítulo 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eli era o sacerdote, tá? Naqueles dias, gravem bem esses versículos. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Versículo 4. O Senhor chamou o menino e falou, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas aí Eli virou para ele e falou, mas ele lhe disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e deitou. Aí, no versículo 6, o que aconteceu? Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele lhe disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Já estava começando a estressar com Samuel já, né? Aí, versículo 7. Terceira vez. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor.
e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, versículo 8, o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Aqui que fala, vamos ler juntos? Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Ele entendeu, falou, é o Senhor que está chamando ele. Aí no 9 fala, por isso Eli lhe disse, Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar, esse se deitou, então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Versículo 11, disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. E aí depois o Senhor fala para Samuel o que ele queria fazer em Israel. Primeiro ponto é quem é o Senhor para nós? Quem conhece Jesus? Levanta a mão. Nós precisamos ter o desejo de querer conhecer o Senhor. No versículo 1, fala que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Vou fazer uma analogia aqui. Significava que não tinha muita gente dando importância para o Senhor. Porque o Senhor estava procurando alguém para falar. E por ser rara, eles não estavam se importando. E no versículo 2 fala, certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não ver, e tendo se deitado Samuel, aonde? Aonde ele deitou? No templo do Senhor. Fala em que se estava a arca antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Então significa que ainda tinha tempo para o Senhor falar. E Samuel, desde aquela idade, ele já tinha o coração de estar servindo o Senhor. Mostra que ele tinha um desejo de conhecer o Senhor. A gente vem para a conferência, para quê? Para nós conhecermos o Senhor. Aqui, nós temos de 16 para baixo, né? Então, falar, às vezes o Senhor quer falar só com os mais velhos, só com os jovens que estão lá dentro, ou só com os irmãos mais velhos. O Senhor quer falar com cada um de nós, desde o mais novinho. A prova é a história de Samuel. Samuel, ele estava no lugar certo, que era no templo. E aí fala que a lâmpada de Deus não tinha se apagado. Como que está a lâmpada de Deus no seu interior? Para quem não conhece o Senhor, para quem não conhece Jesus, a lâmpada precisa acender. E aí nessa conferência, o Senhor vai aparecer para você e você precisa aceitar e conhecer Jesus, conhecer o Senhor. Agora, para quem já conhece o Senhor, como está o seu coraçãozinho? Como está a sua chama diante do Senhor? Ela está acesa? Ela está quase apagada ou ela já se apagou? Porque, dependendo se ela estiver apagada, o Senhor quer reacender ela. Se ela estiver acesa, o Senhor quer botar mais fogo aí para deixar mais acesa ainda. Mas uma coisa o Senhor quer nessa conferência. Ele quer falar com cada um de nós. É por isso que cada um de nós vem para a conferência. Aqui nós não temos a interferência, a gente junta todos aqui, estamos no lugar adequado, entre aspas, né, lugar adequado, juntos aqui. E o nosso coração precisa estar adequado para o Senhor falar conosco. No versículo 4, fala que o Senhor começou a chamar Samuel. Aí ele falou, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. E correu Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Não, Samuel escutou o nome dele, tô aqui. Aí ele viu Eli lá, não, ele correu até Eli e falou, não, tô aqui. Primeiro ponto que eu queria tocar. Era tarde da noite. Para adolescente, estava com sono.
Você ia levantar? Aí, ó. Como é que quer conhecer o Senhor? Mas é bom, sinceridade. Bom, sinceridade. Esse ali já mostra o coração de Samuel. Samuel estava ele estava sempre atento. Puxa, Eli, eu estou servindo ali. Eli ajudava ele a servir diante do Senhor. Você falava, puxa, Eli acordou, Eli me chamou. Eu estou aqui. Fala, Eli. Não, Samuel, não estou te chamando, não. E ele foi até lá onde estava Eli. Ele foi até onde estava Eli. Porque ele queria saber quem era a voz que estava chamando ele. Então significava que ele já estava escutando. Irmãos, o Senhor já está falando nos nossos corações. Ele já está falando desde o primeiro dia. Durante o louvor, o Senhor já está falando. A gente tem que falar, Senhor. Aí agora a gente vai identificar a voz. Senhor, eis-me aqui. Aí Eli falou, não, Samuel, não estou te chamando não. Vai lá, vai dormir. Eu já tinha voltado a dormir, não tinha preocupado com mais nada não. Eu já ia dormir. Aí, o Senhor chama de... O Senhor chama pela segunda vez Samuel. Samuel. Aí ele levanta de novo, né? E vai lá. E ele faz o que para ele? Não é cachorro, né? Fala, vai deitar, Samuel. Vai deitar. Aí ele, tá bom, volto para lá. Mas aquela voz ficava ecoando dentro dele. Ele tinha o desejo de saber quem era que estava chamando ele. Se não é Eli, segunda vez eu quero ir lá. Tem alguém me chamando. Aí Eli vai deitar, Samuel. Aí vai lá deitar de novo. Aí pela terceira vez, Samuel ouve a voz. Samuel. E Samuel, aquela voz era tão forte dentro dele que ele levantou de novo. Ele já tinha mandado ele dormir 2 vezes. Ele levanta de novo e vai lá a Eli. E aí Eli teve um papel muito importante nessa hora. Eli reconheceu. É o Senhor que está chamando Samuel. E aí o que ele fala? Ele fala assim, versículo 9. Por isso Eli lhe disse, vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar, e esse se deitou. E aqui tem um outro ponto. Os irmãos sempre vão nos ajudar, e o Senhor sempre vai nos enviar pessoas para aprender a discernir a voz dele. Algo ecoava no coração de Samuel. Ele ouvia algo chamando ele, mas ele não sabia o que era. E por ele estar junto com Eli, ele falou, Samuel, isso é o Senhor que está te chamando. Então você vai falar assim, assim e assim. Irmãos, e assim tem que ser no nosso dia hoje. Nós não podemos viver uma vida sozinhos, achar que a gente é dono da gente mesmo, que a gente sabe tudo, que a gente sabe o que os nossos pais não sabem, que a gente sabe o que os irmãos não sabem, que a gente já lê a Bíblia o suficiente. Sempre tem algo ecoando no nosso coração. E os irmãos sempre vão nos ajudar a discernir o que é. Porque o Senhor nos chama, mas Satanás também nos chama. E os irmãos sempre vão ser a rede de proteção que vão nos ajudar a identificar quem está nos chamando. Por isso que ele falou, Samuel, você vai deitar e quando você ouvir de novo, fala, porque o teu servo te ouve. Porque quando Samuel contou a experiência para ele falou, isso é o Senhor te chamando. Irmãos, e todos os irmãos têm falado para nós, nessa conferência, o Senhor está nos chamando. E aí, nós temos que ir diante dos irmãos e, se a gente tiver dificuldade, falar, irmão, me ajuda a ouvir a voz do Senhor. Ou na nossa oração pessoal, falar, Senhor, me ajuda a ouvir, eu estou escutando alguma coisa, mas me ajuda a ouvir o Senhor. E aí, o Senhor vai enviar os irmãos. E aí, tem algo muito, muito curioso, assim. Porque naquela época, se ouvia a voz do Senhor como está ouvindo aqui a nossa voz aqui no microfone. O Senhor falava. E aí, Samuel deita. Imagina você aí e fala assim, o Senhor está falando com você. E Samuel deita. Eu imagino ele deitando assim. E ele fala assim, puxa, o Senhor está me chamando. O que ele quer comigo? Será que ele vai falar? E eu, naquela época, não sabia a voz, o som de voz, né? E eu fico imaginando assim... Se fosse Samuel, dependendo da voz que fosse, não vou levantar, não. Não sei quem está me chamando. Eu não vejo a pessoa está me chamando. Mas, né? Você está deitado naquela época lá. Não tem a luz que tem aqui hoje. Está deitado sozinho lá, uma voz te chama, você vai levantar? Mas Samuel sabia que era o Senhor.
Essa voz era diferente, era uma voz especial. Isso difere a voz do Senhor da voz do mundo. A voz do Senhor, ela arde no nosso coração, ela incomoda o nosso coração. E aí Samuel deita, e aí do jeito que ele falou, aí o Senhor pega e fala, Samuel, Samuel. E aí ele responde, fala que o teu servo, ele já servia o Senhor. E ele reconheceu, puxa, aquele Senhor que eu estou servindo é esse que está me chamando. Aí ele fala, fala que o teu servo te ouve. E aí o Senhor pega e fala tudo o que tinha que acontecer. Irmãos, qual que é a nossa atitude diante do tema da conferência? Agora os meus olhos te veem. Senhor, eu quero te conhecer mesmo? Será que o Senhor é importante para nós? Você tem o desejo de conhecer realmente o Senhor? Sabe por quê? Sabe por que o Senhor falou com Samuel? Porque Samuel se dispôs. Ele queria falar com o Senhor. Na primeira vez, se Samuel não quisesse falar nada com o Senhor não poderia falar nada com ele. Senhor, eu quero falar, mas Samuel não quer me ouvir. Se ele tivesse ficado deitado na primeira vez, o Senhor ia falar, Samuel não quer me ouvir, não é mais um, não vou falar com ele, não quer me ouvir. Mas Samuel, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te ouvir, Senhor. Aí ele foi nos irmãos, me ensina, quem que é? É o Senhor, então eu vou falar assim? Então é assim que você fala. Aí ele foi lá e falou. E aí o Senhor falou para ele. O Senhor quer falar para cada um de nós, irmãos. Nós temos que falar, Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, fala que o teu servo te ouve. Senhor, eu desejo te conhecer. Tem um versículo em Deuteronômio, vamos abrir nossas Bíblias. Deuteronômio. Deixa eu achar o versículo. Deuteronômio 4, versículo 29. Deuteronômio está nos 5 primeiros livros, tá, da Bíblia. Para quem tiver dificuldade, igual eu. Deuteronômio 4, versículo 29. Isso, versículo 29. Todos acharam? Então vamos ler. Não? Vamos lá, vamos ler junto. Versículo 29. Ó, Deuteronômio 4, versículo 29. Fiquem tranquilos, isso aí depois a gente vai ver o que tem ali, tá? Ó, vamos lá, versículo 29. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e... Vamos ler de novo, forte. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e... Quando? E de toda a tua alma. Esse versículo, ele tem um outro par desse versículo que é Jeremias 29, 13. Mas ele fala a mesma coisa. O versículo em Jeremias 29, 13 fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque achar o Senhor e buscar o Senhor não é como você perder uma moedinha na rua e aí você vai lá assim, puxa, nossa, coincidência, achei. Não é, por acaso o Senhor está passando aqui, puxa, esbarrei, nossa, conheci ele aqui. Não é assim. É de todo o nosso coração. Vou dar um exemplo do que é buscar de todo o coração. Quem tem celular, levanta a mão. Vocês já perderam o celular? Aí, ó, dá para ver na hora. Todo mundo fica desesperado quando perde o telefone. Nossa, meu WhatsApp mandou mensagem, tem o grupo. E se alguém pegar seu telefone então, hein? É, aí, ó, bate um gelo, né? Já perdeu na escola o telefone. Fica desesperado. Aí, ó, ficou 2 semanas sem o celular. Bate um desespero, bate ou não bate? E aí, o que você quer quando você perde o celular? Você quer achar. Aí você fica doido. Aí você vai, se for no quarto, você revira o quarto, procura, a última opção você apela para a mãe, que a mãe sempre acha, né? Só que o que ela fala? Se eu for aí e achar... Então aí o pessoal prefere procurar sozinho, né? Mas todo mundo vai lá e fica desesperado vai e acha. E quando acha o celular, nossa, meu celular tá aqui, ainda bem. Nossa, deixa eu ver se alguém mandou mensagem. Nossa, olha, tem 4 mensagens. Eu tô
com 30 anos, tá? Não, é mensagem do WhatsApp. Mas assim, as minhas gírias é um pouquinho mais da minha época. Mas tem 4 mensagens no Instagram. Nossa, tem 4 mensagens. É porque eu não sou muito popular, né? 4 mensagens no WhatsApp. Nossa, tem isso aqui. Nossa, olha tanta coisa que eu perdi. E aí você fica desesperado e de repente você, nossa, achei meu celular. E por que a gente não fica assim quando a gente perde a presença do Senhor? Por que a gente não fica assim quando você passa 2, 3 semanas sem orar? Sabe por que a gente fica mais sensível na conferência? Porque a gente separa de tudo e fica toda hora orando, invocando. E aí tem os monitores, os irmãos do aviso, que vocês detestam um pouquinho, né? Fala, irmão, vai para a reunião. Irmão, vai ler a Bíblia. Sai do quarto. Irmão, não vai dormir. Agora é o momento de ler a Bíblia. Porque você começa a ter contato. E aí você vai vendo que aquilo ali é importante para você. Você acessa aquilo que fica ardendo no seu coração e fala, puxa, o Senhor está aqui. E aí você vai tendo contato. E quando a gente sai e não gasta o nosso tempo com o Senhor, as outras coisas vão se tornando mais importantes. E aí a gente começa a se afastar do Senhor. E aí, quando nós queremos achar o Senhor, você quer achar como se você tivesse perdido uma caneta assim. Não, depois eu... Não perdi? Não, depois eu acho. Não, perdi isso aqui? Não, depois eu acho. Não, isso aí depois eu vejo. É igual aquela encenação que teve, que o Mateus fez pra gente lá no início, né, da conferência. Quem viu? Todo mundo viu? O Senhor falando, WhatsApp, Instagram, Netflix, o que mais vocês assistem? Dorama, vocês veem Dorama? Dorama. Não. Tá, as meninas assistem Dorama. Os meninos... Vem lá, EA Sports, in the game. E ali o coraçãozinho vibra, né? Aí vai, tanta coisa ali. Aí a dança do... Misericórdia, a dança do Filipão. Vamos orar depois, tá, irmão? E aí o que acontece? O Senhor ficou de lado. E aí o Senhor fica todo dia. Nicolas, Mateus, Rafa... Ele faz igual foi apresentado na encenação. Ana Luísa, Isabela, o Senhor fica ali chamando. E aí, o que Samuel fez? Se levantou. O que a gente faz? E o Senhor chamou Samuel de noite, vamos falar de madrugada. Às vezes o Senhor chama a gente de dia e a gente não se levanta. Tem muita coisa concorrendo com o Senhor. E eu estou tocando esses pontos de uma maneira um pouco forte, porque o meu encargo é mostrar aqui, o Senhor, Ele quer falar, Ele quer te ouvir, Ele quer te ouvir, Ele quer aparecer para cada um de nós, Ele quer falar com cada um de nós, só que o Senhor, Ele depende de você querer, para Ele poder falar com você. E a gente fica aqui, Senhor, né? Agora os meus olhos te veem, tal, e aí você está pensando em outra coisa. Aquilo não é importante para você. É uma coisa se a gente que está falando e está todo mundo assim, ó, olhando para lá. Qual que é a sensação que a gente tem? Ninguém quer me ouvir. O Senhor é assim o tempo todo. O Senhor está falando o tempo todo. E você tem o desejo de querer falar com o Senhor? Por isso que lá em Samuel, em 1 Samuel, as visões eram raras. Não tinha ninguém querendo ouvir o Senhor. E Samuel estava lá servindo. Mesmo o Senhor conhecer o Senhor, não, aqui é o meu lugar, eu tenho que servir aqui, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar com os jovens, eu tenho que estar com os irmãos, porque uma hora o Senhor vai falar. E a hora que o Senhor viu, puxa, Samuel quer me ouvir. Samuel, e se vocês lerem a história de Samuel, que deveriam, tá? Samuel... O Senhor revela um plano para uma criança, vamos assim dizer, um plano que ele ia fazer para Israel todo. E depois Samuel vira um dos maiores profetas. O Senhor, Ele tem grandes coisas para cada um de nós. Só que a gente tem que ver o que está nos impedindo de ver o Senhor. Vamos para uma outra história. E eu gosto sempre de frisar que a Bíblia, ela não é um livro de era uma vez.
e viveram felizes para sempre. Para frente não, para sempre. Para sempre. Eu fico nervoso, eu gaguejo. A Bíblia é um livro real. Todas as histórias que estão aqui, era uma vez um adolescente e ele ficava lá no templo e aí ele chamava Samuel. Não, aconteceu. Aconteceu. E está escrito aqui para mostrar para nós que é possível. E que você se encaixa nessa história também. E que hoje, o que o Senhor fez com Samuel, o Senhor pode fazer com cada um de nós. Mas o primeiro passo, antes de tudo, é nós conhecermos o Senhor. É aprender a escutar a voz do Senhor. Sabe por que é importante? Porque o Senhor, Ele guia toda a nossa vida. E quando nós estivermos passando alguma dificuldade, a gente vai falar, Senhor, eu estou passando por isso, por isso, por isso. E o Senhor fala, puxa, eu estou te ouvindo. E você vai falar, vai escutar o Senhor falando assim, eu estou te ouvindo. Quando o Senhor precisar que você ore para alguma pessoa, o Senhor vai falar dentro de você. E aí você vai falar assim, Senhor, vou lá, Senhor. Quando você estiver passando por algum momento difícil, o Senhor vai falar assim, faz isso aqui. E você vai falar, puxa, isso aqui é o Senhor. Ou quando você for fazer alguma coisa errada, não faz isso não. Aí você vai lá, não sei que voz que é essa, e faz. E aí dá errado. É aí que a gente vai aprender a ter discernimento na nossa vida. É assim que a gente vive cada dia. É tendo relacionamento com o Senhor. A gente não conversa com nossos pais, com nossas mães. O Senhor é a pessoa mais importante. E Ele está dentro de nós. A gente precisa aprender a ouvir o Senhor pelo nosso espírito dentro de nós, porque o Senhor, antigamente, Ele estava físico aqui, igual a gente se vê. Mas hoje Ele está dentro de nós. O Senhor não é uma inteligência artificial. Ele é real. Ele não é um chat GPT que você usa quando você quer ali e ele, me traga isso aqui, e ele desenha uma coisa que você criou. Não, ele é real. Vamos ler Lucas, capítulo 24, versículo 13. Os discípulos de Emaús, quem conhece essa passagem? Dos adolescentes, quem conhece essa passagem? Ninguém, Senhor Jesus. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Vamos lá, capítulo 24, versículo 13. Lucas, vai lá no Novo Testamento, aí vai Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 24, versículo 13. Amém? Aqui só para contextualizar, enquanto vocês acham aí. Vamos agilizar, hein? Para contextualizar, aqui o Senhor já tinha morrido e ressuscitado. Jesus tinha vindo físico, já tinha morrido, ressuscitado. E nesse capítulo 24, Maria Madalena, né, as mulheres que cuidavam de Jesus, tinham ido lá, Jesus estava sepultado e tinham ido lá ver o túmulo onde Jesus estava. No terceiro dia, enfim, aí pergunto o monitor de vocês, tá? Para explicar a história, para eu poder ganhar tempo. Mas vocês procurem o monitor de vocês. Aí, o Senhor falou que ia ressuscitar no terceiro dia, elas foram lá, não tinha ninguém lá, amanhã a gente vai abordar, os irmãos vão abordar esse ponto. E aí tinha 2 discípulos, o Senhor não estava mais lá. Aí o Senhor tinha transfigurado. Não sei se os irmãos aqui vão me permitir falar isso, mas entre aspas, é como se o Senhor tivesse... Não, vai ficar feio falar isso. Mas o Senhor ele não estava físico, tá? Ele aparecia e desaparecia, tá? Mais ou menos isso. E aí, tinha 2 discípulos. Discípulos era quem seguia? Isso, Senhor Jesus. É isso aí, Senhor Jesus. Aí eles estavam indo, né? Eu vou resumir a história. Eles estavam indo, não vou ler. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Por isso que o título fala discípulos de Emaús, tá? Distante de Jerusalém, 60 dias de estádios, iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Essas coisas sucedidas, eles estavam falando, Jesus morreu, ressuscitou. Não, Jesus morreu, falou que ia ressuscitar, mas não ressuscitou. A gente achou que ele ia vir salvar todos nós. Então, era isso que eles estavam conversando. E aconteceu, versículo 15, aqui, muito forte esse versículo. Versículo 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio, grava essa palavra, o próprio Jesus se aproximou e... Ninguém abriu a Bíblia? Aí, misericórdia, vocês estão... Daqui a pouco tem nós quase soltei uma surpresa. Daqui a pouco tem lanche, então vamos ficar forte aí, hein?
Ó, não sei nada, não sei nada. Vamos lá, vamos lá. Versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como... Ó, versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os olhos deles estavam como impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Eles estavam chateados, eles estavam tristes, porque eles achou que Jesus ia vir, ia salvar eles lá. E eles estavam falando de Jesus e não reconheceram o próprio Jesus, porque tinha algo que atrapalhava eles ver. Eles perguntou e o Senhor falou: Quais coisas? E explicaram, aí eles narraram que Jesus, Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, diante de Deus e de todo o povo. E aí ele foi narrando tudo que o Senhor fez. E aí, versículo 23. E não, aí ele fala, que algumas mulheres foram lá, onde Jesus estava lá. Eu estou resumindo para a gente ganhar tempo. E no versículo, foram procurar o corpo de Jesus. Eles estavam falando para o próprio Jesus que as mulheres foram procurar o corpo dele e não acharam. E não achando o corpo, versículo 23, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, das quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que eles disseram, e ele não está lá, parafraseando. E aí, no versículo 27, Jesus começa a expor todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia, todo o contexto, Jesus começa a expor para eles. E o interessante é que no versículo 28, eles já estavam se aproximando da onde eles iam ficar. Aí fala assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Isso significa assim, que estavam os dois discípulos e eles iam entrar aqui. Jesus, não, eu vou continuar. Então, isso quer fazer, que o Senhor deu a entender que ele ia continuar. Só que aí os discípulos falaram assim, mas eles o constrangeram, eles insistiram tanto e falou: fica conosco, que já está tarde e já está ficando de noite. E o Senhor ficou com eles. E aí, no versículo 30, eles sentaram, foram ter comunhão, e aí partiu o pão, e aí o versículo 31 fala assim: então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho falava conosco, quando nos expunha as Escrituras? Olha, eles estavam indo conversando de Jesus, estavam falando sobre o que estava acontecendo. Jesus apareceu para eles, mas eles não viram, tinha algo que estava impedindo eles de ver. Aí eles vão conversando. Aí o Senhor fala assim: não, eu vou continuar. Não, fica com a gente aqui. E aí eles ficaram, gastaram tempo. Não, o Senhor precisa ficar com a gente aqui. E aí eles gastaram tempo. E quando eles gastaram tempo com o Senhor, o olho abriu. Puxa, é Jesus. E aí Jesus desaparece, né? Tava brincando com eles, desaparece, né? E aí eles falam assim: quando a gente estava conversando, o nosso coração não queimava, não ardia. Quando ele falava, não ardia o nosso interior. Quando essa voz é o Senhor. Puxa, é Jesus. Aqui tem algo muito forte. Se você tivesse lá, você iria pedir para o Senhor ficar? Ou você ia falar assim: não, tá bom, a gente já conversou bastante, vamos embora. E seguia? É aí que os nossos olhos se abrem. Quando nós gastamos tempo com o Senhor. O Senhor, ele não é um lugar que você visita. Nossa, aqui tem uma praça que chama Pôr do Sol. Tem uma praça Pôr do Sol, vou lá. Nossa, olha que legal, volto. O Senhor não é isso. O Senhor é uma pessoa viva. Você nunca vai ver o Senhor se você ficar visitando o Senhor. Você vai ver e ouvir o Senhor quando nós gastarmos tempo com o Senhor. E aí, tem algo forte. Tinha algo que os impedia de ver o Senhor. Sabe o que impede a gente de ver o Senhor? Pecado. Pecado. Que bom. Amém. Pecado. Pornografia é pecado.
nos impede de ver o Senhor e de ouvir o Senhor. Gastar mais tempo na rede social do que com o Senhor é pecado. Ter ídolos é pecado. Ah, irmão, mas eu não idolatro imagem. Mas o seu celular é mais importante do que tudo, do que seu pai, que sua mãe, tudo. É seu ídolo. Ah, e tem a banda dos coreanos lá, alguém falou uma vez, não sei, isso aí. Ah, ela é melhor, nossa, se essa banda parar de tocar, eu vou morrer. É um ídolo. O que define o que é pecado? A Bíblia. O pecado não é você que define, isso aqui não é pecado. Não, isso aqui eu posso. Aí você fala para o seu pai, para sua mãe, não, isso aqui eu posso, isso aqui não é pecado. Quem define o que é pecado é Deus. E esses pecados, quando nós não tratamos, eles nos impedem de ver o Senhor. Eu vou dar um exemplo. Zé, vou passar ali agora. Agora eu vou revelar o que está ali debaixo do pano. Mas silêncio, hein? Agora... Silêncio, silêncio, silêncio. Eu tenho um passarinho. Eu gosto de criar passarinhos. Eu tô com a luva, é porque ela acostumou com a luva, mas silêncio para a gente explicar o motivo. Aqui tem um passarinho. Ela tá na reunião ou não tá? Ela tá na conferência? Ela tá na conferência? Tá. Ela tá na conferência. Mas, gente, vocês estão maltratando meu bichinho aí. Ele tá ou não tá na conferência? Tá na conferência. Ele tá vendo vocês? Por que ele não tá vendo? Ah, tem um pano. Isso aqui é o pecado. Isso aqui é o pecado. O pano é feio, tá? Eu moro sozinho. Isso aqui é o pecado. Isso aqui é o pecado. Ele está na conferência, mas tem algo que está impedindo ela, é feminha, de verem vocês. Então, é assim que o pecado age na nossa vida. Você participa, você fica ali um pouquinho, mas ele está sempre tampando você de ver quem está falando com você. Ela está escutando todos nós, mas ela não está vendo. E às vezes é o pecado que está atrapalhando você de ver o Senhor. E aí, a gente vem, sangue e tira. Agora tem outro detalhe. Ela ainda está na conferência ou não? Ah, mas ela já vê, não vê? Mas ela tá desfrutando de tudo? Por quê? Porque ela está presa. E aí é outra coisa também do pecado, que tem um versículo que fala, desembaraçando de todo peso e pecado. Então tem coisa que é pecado e tem coisa que é peso. O que é peso? Não é pecado, mas te atrapalha a buscar a Deus. Quer você gastar um tempinho mais no videogame, quer você gastar um tempinho mais na sua série. Aí, não vou entrar nessa questão de sensualidade, pornografia, isso é pecado. Mas às vezes tem coisa que é lícita, vê uma série, mas você gasta mais tempo com aquilo do que com o Senhor. Isso é peso, isso te prende. Você não desfruta porque você está preso naquilo ali. Você vai até vai, mas está preso. E aí o que o Senhor faz? Quando a gente tem o desejo de conhecer o Senhor vem e solta tudo. Podem ficar tranquilos. Pode ficar tranquilo, silêncio. E aí, a gente desfruta do Senhor. E agora ela está livre. Ela está livre para voar. Ela está livre para fazer qualquer coisa e desfrutar de todo o ambiente. Porque o pecado e tudo que estava prendendo ela foi solto. E aí ela está solta. Então ela pode desfrutar. E tem um detalhe. Essa é uma fêmea, isso aqui é um ringneck. Esse passarinho, eu comprei ele e ela já estava maior. E passarinho, para ficar assim, tem que ser para ficar dócil, tem que pegar desde pequeno. E eu tô com a luva porque ela acostumou, ela entende que quando eu tô com a luva eu vou pegar ela, tá? Sabe como que eu ganhei a confiança dela? Ficando com ela todo dia. Diariamente eu ficava com ela. Aí eu tirava, ela vinha, ficava aqui, brincava comigo, aí ela ganhava um pouquinho mais de confiança.
Aí eu tirava ela, brincava comigo e ganhava um pouquinho de confiança. Eu chego em casa, quando eu abro o portão, ela já sabe que é eu lá de trás. Quando eu entro em casa, que eu converso, ela começa a piar, 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 piar. Aí ela ouve minha voz, esse pano aqui, ó, eu jogo. Olha o que o pecado faz. Eu vou dar um exemplo como se o que eu faço fosse o pecado. Quando eu não quero que ela conversa, eu jogo o pano. Se você jogar o pano... Não, gente, é para aplicação da palavra. Ó, quando eu não quero que ela converse, eu jogo o pano. E aí ela não vê mais nada e ela não conversa. Quando eu tiro o pano, ela começa a falar porque ela quer sair. E aí quando eu tiro a gaiola, ela fica quietinha. E aí ela vem, brinca, fica brincando, brincando, brincando. E eu ganhei a confiança dela, foi passando o tempo com ela. Sabe como que você vai ter a confiança? Quando você vai conseguir confiar no Senhor? É quando você passar mais tempo com o Senhor. O Senhor, ele não precisa provar para nós que ele é confiável. Ele já provou. Mas para você ganhar, a sua experiência pessoal, para você ganhar a confiança do Senhor, você precisa passar mais tempo com o Senhor. Ela sabe a minha voz, porque ela ficou eu gasto tempo com ela. Então quando ela sabe que é eu. Se você gastar tempo com o Senhor, quando o Senhor falar, seu coração vai arder, é o Senhor. E quando for outra voz, não é o Senhor. Ah, por que não é o Senhor? Você conhece a voz do Senhor. Ela sabe direitinho a minha voz. Quando vem a minha família, ela não brinca com quem não é da minha família. Ela brinca raramente com quem tem mais intimidade comigo lá em casa. Mas ela não brinca com qualquer pessoa. Por quê? Porque ela tem confiança comigo. E assim é a nossa vida com Deus. Você tem que ter confiança em Deus. As outras vozes, elas perdem o efeito quando você está em contato direto com o Senhor. Eu vou guardar ela aqui, só para ela não ficar estressada. Ela chama Princesa. Ó, só para a gente finalizar, é um passarinho legalizado, tá? Tem gente que não gosta, porque passarinho... Não, esse aqui é um passarinho que ele não é uma ave brasileira, é uma ave da Austrália e pode-se criar ela registrada. Mas em casa ela fica solta. Mas voltando para a mensagem, irmãos. Eu trouxe o passarinho, não foi para distrair cada um de nós. Ah, que legal! Não foi. É para mostrar o que o pecado faz com a gente. E o que o mundo faz com a gente. O mundo não quer que você veja o Senhor. O mundo nunca vai... Não espera que lá no seu serviço ou na sua escola vai tudo cooperar para você buscar. Nossa, todo dia eu estou com ânimo de ler a Bíblia. Não. Cada gaiolinha dessa aqui, ó, cada negocinho desse aqui vai formando uma gaiola. Um dia você deixa de ler a Bíblia, porque você fez alguma coisa. Outro dia você fez outra coisa. Aí a hora que você fez, a hora que você vê, você está preso. Ah, mas não é pecado. Eu tô indo. Ela também tá indo aqui, ó. Ela veio, ela tá quase crente. Só que ela não tá desfrutando porque tá presa. Aí você vem. Aí vem o pecado. Aí você já não vê. Aí você já não vê mais as coisas. Porque o pecado tampou. Ah, mas eu tô indo. Tá indo, mas tem pecado. Então, nós precisamos ir diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero te conhecer. A gente tem que sair dessa conferência. Senhor, eu desejo te conhecer. Senhor, fala que o teu servo te ouve. E se a gente tiver pecado, fala, Senhor, me mostra o meu pecado. Se você sabe qual é, pede perdão, Senhor, me perdoa. Se você tem algo que vê que está prendendo você diante do Senhor, assim, está prendendo você de não desfrutar o Senhor, Senhor, me ajuda a ficar livre disso. Mas que o Senhor, eu quero te conhecer, eu quero que a tua voz arda no meu coração. E quando o Senhor falar, eu falo, Senhor, fala que o teu servo te ouve. Essa aqui é a voz do Senhor. Vamos ter 1 minuto de oração individual diante do Senhor. Depois eu quero fazer uma oração, depois a gente abre para compartilhar. Bom? Amém? Vamos ficar de pé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado nessa conferência. Senhor, nós desejamos te conhecer.
Espero, Senhor, que o coração de cada um de nós aqui seja com desejo de, Senhor, eu desejo te conhecer. Nós queremos te buscar de todo o nosso coração. Senhor, porque nós queremos ouvir tua voz. Senhor, nos ensina a discernir tua voz das vozes do mundo, para que o Senhor fale no nosso interior e a gente saiba que é o Senhor. Senhor, que os nossos olhos possam se abrir, quando a gente possa gastar tempo com o Senhor. Eu oro pela vida de cada adolescente aqui, pela vida de cada irmão. Senhor, tudo que for peso, que estiver nos atrapalhando, Senhor, nos ensina a ser libertos. O Senhor um dia nos libertou na cruz e que a gente possa provar disso hoje, no dia a dia. Possamos ser libertos dessas prisões, libertos do pecado. Senhor, e possamos desfrutar do Senhor na sua totalidade. Louvado seja o teu nome. Amém, Senhor Jesus.